Qual é A gente a só missão lamenta, desses né? demônios? O que eles querem? Encher o saco. É se Eles divertir, estão do ponto de condenados. vista Eles estão dele. condenados. Sim, eles sabem que são Sabem que condenados. são. Sabe que o final é condenação. Eu creio numa vertente mais ampla do que isso. Eu acho que a Bíblia dá um precedente para todo aquele que se arrepender será salvo. Inclusive demônios? Inclusive demônios. No meu entender, sim. Pô, São, isso são é uma, filhos, isso é são uma anjos visão caídos. Mas é a fantástica. falta de São anjos consciência são deles. filhos, né? Quando É. aparece no livro de Jó, vieram os filhos de Deus, vieram apresentar-se diante do Senhor e veio Satanás dentre eles, entre os filhos. Ou seja, ele tem acesso à sala do trono. Deus não impediu ele, não falou vai embora e nunca mais volta. A porta está aberta. Né? Eles Que nem não o filho querem pródigo, entrar. fez um monte de bobagem, se arrepender, tem a chance de voltar. Né? Então, já os satanistas eles acreditam que eles vão triunfar, que eles vão herdar a terra. Né? Tem uns bunkers espalhados pelo planeta, tem 5 pequenas cidades, né, de 20 mil pessoas cada uma, tem uma no Brasil inclusive, e eles vão se abrigar. 100 mil satanistas da alta magia vão se abrigar quando se tiver uma guerra nuclear, especialmente uma guerra química. Sim. Porque hoje em dia uma guerra nuclear não é interessante, você explodir e acabar com o país. É mais interessante se uma guerra química, biológica, você mata a população e você tem toda a estrutura preservada, você não destruiu nada. Uma pandemia? É, uma pandemia, exatamente. É mais ou menos o que o Grande Reset prevê e o que o Bill Gates está se preparando, né? O grande reset é isso. O Grande Reset está preparando uma plataforma de um governo global. Isso não é uma teoria de conspiração. Foi pauta do Fórum Econômico Mundial. Né? O Klaus, né, que é o anfitrião do evento, ele já redigiu um texto, né, sobre esse Grande Reset, que parece uma coisa muito boa. Os países que produzem muita poluição, né, eles vão ser tributados, vão ter que pagar alguma coisa para esse Fórum Mundial, vai ser distribuído renda para o mundo inteiro, né, vai ter um salário mínimo global, aí erradica a pobreza, tudo, só que você fica vinculado a um governo mundial. Quer dizer, todas as suas transações vão ser transformadas para criptomoeda, enfim. É uma maneira de controle. E aí se você vai ter um status, né, um score de pontos. Se por acaso você não tomar a picada X ou Y que eles indicarem, você vai ser penalizado. Você não pode viajar, você não pode comprar, não pode E já está vender. sendo feito isso na China, hein? Já está acontecendo. né? E o Bill Gates saiu na frente. Ele já está preparando uma picada universal. Né? Tem que usar outro termo, né? Então, uma picada universal, que ele vai proteger de várias pandemias que solaparam a humanidade. Você põe uma marca, que é o luciferase, né? Quem tomou aparece, quem não tomou não aparece. Então, você vai ter a marca ali na mão direita, como a Bíblia previu. Então, eu vejo todo esse cenário montando. E é claro, os satanistas de alta magia, eles estão preparados para esse controle também. Eles querem ter controle. Eles anelam poder. Então, na alta magia, aqui tem camadas, né, de magia. Então, nunca você vai encontrar um livro desse assim para comprar, né? São feitos por copistas, né? Então remonta lá da época de Salomão, clavícula maior, clavícula menor, a chave de Salomão, são feitos por copistas. Que são essas clavículas? São livros de alta magia. Quando Salomão se inclinou a Astarote, olha que coisa interessante. 1 Reis 10:14 diz que Salomão recebia todo ano 666 talentos. Olha o 666 aí. Só vai aparecer em Apocalipse 13:18. Tem a ver? Tem a ver. Foi muita coincidência, né? Porque extração de ouro é sazonal, não é linear. E ele recebeu ali 666 todo ano, certinho. E é muito ouro. Um talento de ouro é 35 quilos. 660 talentos é muito ouro. Né? E logo depois, no capítulo 11, ele se inclina a Astarote. Quando ele se inclinou a Astarote, a esses outros deuses pagãos, Salomão era um cara inteligente, ele absorveu todo esse conhecimento, era o cara mais sábio do planeta. Então ele escreveu um tratado de magia, segundo os satanistas, e esse tratado hoje é repassado internamente nos bastidores da Irmandade. Eles são muito bem fechados. Você tem um documentário na Netflix, que é a dica para quem quiser assistir, chamado Os Filhos de Sam, que mostra um repórter investigativo, ele está atrás de assassinatos que ocorrem na cidade, e ele suspeita que tem a ver com o satanismo. E ele começa a perseguir, ele chega à pornografia infantil, ele chega a assassinatos, mas gente muito graúda. Eles se protegem, tem promotor, tem juiz, tem político, então você não consegue entrar no meio. É um ecossistema. Você vê que o número de crianças que desaparecem por ano é absurdo, né? A polícia não dá conta. Né? Para onde vão? Né? Então, na alta magia, eles vão ceifar vidas, né? A criança tem um poder alto. Por ser uma coisa pura, né? Se considerarem puro, para extrair o adrenocrome, né? Então, Adrenocrome é o sangue? É o que? É o sangue extraído quando você libera muita adrenalina, né? Então, com estados de medo, de pavor, tortura, você estabelece o adrenocrome.
e é vendido no mercado paralelo a uma fortuna, né? Nos Estados Unidos você já compra bolsa de sangue jovem por $6.000, isso já é fato, né? Já dá para pesquisar no Google aí, vocês vão encontrar. Né? Porque eles acreditam, não tem nada comprovado cientificamente ainda, que o sangue jovem retarda o envelhecimento. Né? Então, vem dessa linha aí. Você vê alguns atores de Hollywood, né, que são fregueses, clientes, Tom que Cruise tão tá lá. benzão aí, hein? Pois é, então tá todo mundo lá. Cara. Clientes, né? Que mais? E o lance da maçonaria? A maçonaria, você teve dentro, ou tá dentro ainda? Tô dentro ainda. Eu fui praticamente todos os graus e a gente fez uma limpeza de dentro pra fora. É que o que ele chama de satanista não é aquele clássico que vai lá, tipo o bebê de Rosemary e tal. Sim. Mas a maioria do que a gente chama de satanista é tipo só um cara que é ruim. Às vezes o cara nem sabe que é, nem pratica magia. Ele não nem adora nada, ele é só um Satã. cara ruim. Ele serve ao Mas diabo, é tem um isso? monte de político que serve ao diabo, mas o cara não faz magia, não faz nada, ele é só gente ruim. Né? Ele usa um termo, Sim. ok, respeito. É que pra gente, quando a Mas gente fala muito de satanismo, servem, sim. é o cara que vai lá e tá efetivamente fazendo magia. E essas quantidades não tem. Mas existe Quando ele fala cara de que 20 faz mil altar pessoas e tal. pro demônio? essas coisas? Existe, Sim, mas são tem. poucos. Poucos. Isso o que ele chama de satanista seria, a gente chama de, sei lá, cara egoísta, o cara maléfico, né? O cara, eu acho que o egoísmo é a razão, né? É. Então, simbolicamente, eles são satanistas, né? É o cara que, tipo, mano, se todo mundo morrer, ou pensa num cara que tá desviando dinheiro Da dos vacina. oxigênios dos caras morrendo em Manaus, como teve. Pois é. Pô, que tipo de humanidade tem um cara Não, desses, nenhuma, né? cara. O diabo ia Ou fazer tipo, estágio. o negócio tá tendo alagamento e os caras mandam medicamento e tal, e o vereador, não lembro quem foi, o cara desvia a porra e fica vendendo no mercadinho dele. Então, mano, que tipo de humanidade tem um cara desses? Só que esse cara, ele não tá lá fazendo um ritual, acendendo vela e não sei o que lá. O cara é só mal. Ele tá infectado, eu chamo, nesse termo. Né? E aí você tem, sim, caras que vão lá fazer rituais, etc. Mas eu acho que é a minoria, né? A maioria é a galera que é... Muita gente serve ao diabo, isso é fato. Então, essas pessoas que servem o diabo... elas Servem ao diabo, acho que é o termo melhor. Né? O cara é um escravo, basicamente. Ele nem sabe ele é que uma ferramenta serve. e... Uma ferramenta. Uma ferramenta, né? O diabo apropria da maldade humana, né? Pode potencializar aquilo. Mas ele E dá aí alguma tá dentro coisa. de tudo que é lugar Não, também. ele vibra na mesma frequência, ele é peça de manobra, massa de manobra. O cara acha que tá certo. Pô, o cara que tá lá, sei lá, roubando oxigênio Né? dos caras morrendo de Covid, não sei o quê. O cara, sei lá, se você pegar o cara e sentar aqui e falar, mano, por que você faz isso? Ele vai ter uma Ele vai ter uma justificativa. justificativa, ele vai achar que tá fazendo bem. Sei lá, eu não sei. Eu não pela consigo minha entender. A gente não família, consegue entender a alma de um desgraçado desses. O diabo muito vai fazer escuro, estágio, né? valer, né? É. Tem certas atitudes humanas que é o fim Mas da picada. existe aquela figura clássica do satanista, Sim. de adoradora, sei lá. Sim. Existe. Que o demônio Tem- se materializa, que tem rituais de contato sexual. Mas esses estão em Né? tudo que é E lugar. alta magia. Eles estão espalhados. Tem. Tem Pode polícia, ter em algum tem- lugar aí que a gente não tem sabe. Até, às vezes, Sim. sei lá, você tem até pastor nessas. Pô, eu tive uma galera que cuidava de igreja, não sei o quê. Ele falou que ó, o pastor ele fazia sacrifício de bode debaixo do altar e tal. E aí quando ele fazia aqueles desencapetamentos e não sei o quê, os demônios que estavam ali era tudo ligado. E aí a igreja do cara desabou. Então, mas esses caras não duram muito, né? Mas acontece. Igreja Quando eu com- fiz Nossa. aquele jogo lá dos pastores, cara, a gente pegou muito exemplo de cara infiltrado. Porque, porra, tem lugar melhor pra um satanista assim infiltrado que na igreja? É. Aí você tem padre pedófilo, você tem em todas as igrejas, tudo que é culto, não tô falando, não tem nenhuma religião específica aqui, mas tem Nem em são todos os né? lugares. É. E é sempre um ou outro que chama a atenção. Mas você vê, se você pegar todos os pastores ou todos os padres e quais são os corruptos, os satanistas e tal, é uma quantidade ínfima. E ainda bem, né? Porque senão Mas, gente tava mas a fudido. tendência no final dos tempos é isso aumentar ou não? É se corromper mais? Eu creio que sim, o mundo está piorando, né? Jesus fala em Mateus capítulo 24 que as coisas vão piorar. Vai ficar Eu pior, queria ser angústias otimista, vão mas vir. eu acho que tá Como certo. nunca vieram, nem tão pouco haverão de haver, né? Então, não vai enfrentar um avivamento agora. Eu creio que no período da grande tribulação, sim. Porque aí o pessoal não tem pra onde correr, aí acaba voltando para Jesus. Você passa um dia no Twitter, você É, vê você que tá no inferno. tá né? um inferno, cara. A humanidade não tá melhorando muito nesse Traz um sentido. teclado, fica todo mundo Então, valente. essa escalada agora dessa briga de
de um contra o outro, isso tem a ver também, é uma confusão que tá acontecendo. Com certeza. Se Rede observar, social. sim, historicamente, haviam só os cristãos, né? Aí depois o Império Romano, Constantino tal, adota o cristianismo como religião oficial do Império Romano, nasce a Igreja Católica Apostólica Romana. Aí tudo bem, já tinha umas coisas diferentes ali da doutrina pura e verdadeira de Cristo. Só que mais adiante, Lutero faz a reforma. Já era para ter um grupo único, né? Sem contaminação. E hoje, quantas denominações tem? É. E um fala mal do outro, um critica o outro. Quer dizer, esse espírito, né, atua nas igrejas, né? Se você não está com Deus, você está contra Deus. Exatamente. E tem muita malandragem no meio, né? Falou de demônios. Tem demônios verdadeiros, né? Que incorporam, mas tem muita fraude. Tem muita gente que finge que é demônio. Demônio, o que você está fazendo nessa vida? O demônio tem milênios. O demônio responde, nós vai fazer essa vida cair da bicicleta, bater a cabeça, tropeçar na tauba. O que é isso? Ele é caminho suave, né? Não sabe conjugar um verbo, demônio? Pois é, então é gente ali contratada. Além dos né? demônios, tem os picaretas. Tem os picaretas, né? Porque é dar dinheiro, né, cara? E você pega o pessoal mais ignorante, mas isso que dá mais ódio, É cara. uma pena, cara, né? O povo perece quando por o cara falta de tá conhecimento. numa posição de pastor, de padre, de autoridade, o cara usa pra arrancar dinheiro dos caras que não tem dinheiro num lugar que Sem tá dó. todo mundo fudido. Sem dó nenhuma. Esses caras não têm humanidade. Nenhuma, Cara, é não fácil quer você falar, você tá saber se- servindo ao diabo, cara. É? Isso tem um custo, Eu considero tem um mais custo metaforicamente ele mais Sim, sim. literalmente, mas é a mesma coisa, cara. Sim, então Que servindo. tipo de alma que tem um desgraçado desses? É. E esses caras, meu, o que me impressiona é que parece que não acreditam em Deus, porque não tem temor de Deus. É? São Exato, pessoas se ele que acreditasse tecnicamente que vai Sabe, conhecem a sabe o Bíblia, custo disso. mas engana na maior cara de pau do mundo. Quer dizer, não tem temor nenhum de Deus. E Deus cobra conta. Ah. Deus é justo. E já que a gente tem demônios territoriais, toda o globo terrestre tem demônios ou existem pontos meio a salvo desses? Onde tem ser humano, vai ter, né? É? Tipo assim, lá no Alasca, não tem ninguém, só tem pinguim, o demônio não vai Entendi. se preocupar em atacar os pinguins, né? Por exemplo, na Patagônia. Mas existem demônios Mas também eles têm os enormes. demônios naturais, que também não tá nem aí pro ser humano, tipo, no meio do mato. Eu tive uns relatos do galera da Amazônia, que aí o cara foi pra lá e começou a trabalhar, né? Ele trabalhava com a ayahuasca e tal, e quando ele chegou lá, ele falou, pô, eu tô protegido, eu tenho aqui meus Exu, toda a galera do terreiro e tal, e montou. Ele falou, caramba, mano, as entidades da floresta fecharam o cara e falou, o que você tá fazendo aqui? E eles teve que negociar pra poder manter ali o templo dele Isso a aberto. gente tem muito relato, né? Floresta, esses lugares são- tem muita entidade, demônio, seja são lá o que for. entidades- As pessoas veem muitas coisas. Acho que nem dá pra Sim. falar ele ficar com o demônio, porque o cara não quer o mal. Ele Então, mas é a ele- floresta, é a árvore, Eles ele é estão neutro. perdidos, eles são ligados a algum tipo de Isso energia. remonta à Floresta. antiguidade, É. porque a floresta está ligada à fertilidade, a deusas da fertilidade, a rituais de fertilidade. Então isso remonta desde a Eles nunca antiguidade. encarnaram, não são humanos. Pra ele tá puto, porque você tá indo lá na floresta dele derrubar as árvores Ah. pra construir uma fazenda. Aí você vai chamar de demônio, né? Porque o cara vai ir lá e falar, pô, que esse cara tá destruindo a minha floresta? E aí ele te dá umas doenças, aí você vai olhar e falar, porra, tô com uma maldição aqui, né? Então, nesse caso, é meio relativo, né? Você vai chamar... Mas é uma entidade natural, espiritual, que tá pouco aí pro ser humano, que já tava lá antes, e aí o cara foi lá e não prestou o devido respeito e tal. Você vê que tanto quando tem igreja que os caras estavam avançando na floresta e tal, eles têm que fazer um acordo com esses espíritos, aí falar, cara, a gente não tá querendo ferrar vocês, nada, pra poder se estabelecer ali. Caramba, é tipo PCC ou...